Vamos lá então para a gente fazer a nossa comparação, começando no gol, 2 goleiros de seleção, um da seleção argentina, outro da seleção brasileira, Armani contra o Everton. Mauro Betting. O Everton, a fase do Everton é melhor, eu acho o Everton mais completo que o Armani, mas o Armani é um bicampeão da América, é um ótimo goleiro, mas já viveu dias melhores, e o Everton vive em grande momento. Eu fico com o Everton. Um voto para o Everton, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho os dois numa fase muito boa, e aí acho que o Armani é mais... Eu acho o Armani mais seguro. O Everton é muito seguro também, mas acho que o Armani é mais decisivo, talvez. Seguro, os dois são muito. Então vou botar no Armani. Olha aí, Prédio, já pega a primeira bucha, primeiro confronto empatado 1-1, Armani contra o Everton. Na seleção do Campeonato Brasileiro, o meu goleiro é o Everton até agora. O meu goleiro é o Everton. Acho que ele está pegando bastante. Agora, na comparação com o Armani, eu concordo, muito parelha, mas vou ficar com o Armani. Olha aí, então o goleirão do River leva a primeira, um voto para jogadores do River Plate abrindo 1-0. Aí, o Mauro já falou um pouquinho sobre esse tema, mas eu quero pegar aqui a opinião de cada um, para a gente poder depois seguir, porque até foi um pedido da galera mais cedo nos comentários, né? Lateral direita, você tem, num primeiro momento, o Marcos Rocha aqui na nossa lista, mas o Abel Ferreira pode optar por colocar o Gabriel Menino na lateral e o Patrick de Paula no meio de campo. Pretzel, antes da gente entrar na votação aqui, qual que seria a sua escolha para a lateral direita? Eu vou fazer isso com os 3 e depois a gente vota. Marcos Rocha ou Menino no meio de campo? Ô Luiz, tem muita gente detonando o Marcos Rocha, cara. Eu não acho que ele seja um lateral desprezível. Acho que é um jogador acostumado a jogos grandes, certo? Então eu iria de Marcos Rocha. Eu não estou falando pela cabeça do Abel, né? Estou falando pela minha cabeça. Eu iria de Marcos Rocha. Só que contra o Montiel eu voto no Montiel, porque o Montiel hoje é um lateral muito bom. Foi convocado recentemente para a seleção também. Acho que é ele. Tá, um voto para o Montiel. Vitor Sérgio Rodrigues, Marcos Rocha ou Menino na lateral, e também a sua votação aqui para Montiel e Marcos Rocha. Embora o Marcos Rocha tenha feito um bom jogo contra o América, acho que a última sequência recente dele é até eu acho um risco para o Palmeiras, e especialmente se o Carrascal jogar mais ou menos no mesmo posicionamento que ele jogou contra o Nacional. Eu e o Luiz fizemos esse jogo, inclusive. Eu iria de Menino, acho que tem mais consciência, assim, tem uma consistência melhor, mas independentemente dos dois, para mim o Montiel é mais lateral e está num momento melhor. Então, meu voto é no Montiel, mas eu iria de Menino titular. Ô Mauro, só para reforçar a tua opção entre Marcos Rocha e Menino, e também o seu voto aqui. Pensando, né, no todo, né, que é o que precisa pensar, exatamente, né, o ideal seria o Gabriel Menino na lateral direita e o Zé Rafael em um momento melhor do que está até fisicamente. Então, compreendo pela experiência e até pelo lateral e o Marcos Rocha pela lateral direita. Iria, mas assim, tá? Porque, evidentemente, como o Carrascal ele corta por dentro, o Gabriel Menino também terá um combate importante. Então, o Gabriel Menino bem aberto ali pela direita, dando um pezinho ao Marcos Rocha, tá? E fosse Gabriel Menino, fosse Marcos Rocha, o Montiel. Montiel foi o melhor contra o Boca, tem jogado muita bola, muito interessante no apoio. Na defesa deixa um pouco a desejar, mas no apoio muito interessante. Então, é Montiel. Se eu estou enganado, foram 3 assistências, né, no jogo contra o River Plate. Sim, no jogo contra o Nacional, desculpa, né? Ele joga muito mesmo, muito bom lateral. Montiel 2-0 para o River. Vamos para o miolo de zaga. De novo, né? Ainda em cima da expectativa das escalações. Rojas contra Luan, Vitor Sérgio Rodrigues. Luan, acho que o Rojas não vive, assim, não é muito confiável. Tem problemas na bola alta. Acho que o Luan, especialmente jogando ao lado do Gustavo Gomes, vem bem, uma saída de bola boa. Então, para mim, Luan. Eu sempre me surpreendo quando eu vejo um zagueiro de, sei lá, de 1,76 m. Eu fico imaginando assim, meio complicado, mas o bichinho, o Paraguai é embaçado. O cara é um tourinho, viu, Alexandre Pretz? É um voto pro Luan aqui. Eu concordo contigo, só que no jogo contra o Boca, quando o Tevez botou a bola do lado e partiu para cima dele, o Rojas está correndo atrás do Tevez até agora.
Isso também chamou atenção. Mesmo que o River tivesse um jogador a mais naquele momento. Não. Já estavam 10 contra 10. Só estava 10 contra 10. Já estavam 10 contra 10. Mas nessa comparação, eu concordo com o Vitor Sérgio. O Luan, para mim, hoje é melhor. Então, o Luan já ganhando 2 votos, Mauro Betti. Luan, eu acho bom zagueiro o Rojas, baixo, um tanto lento, tem uma série de bola boa como também tem o Luan, mas o momento do Luan é muito bom, mas também por aquilo que falou o Vitor Sérgio, potencializado, e você também, Luizinho, potencializado pelo Gomes, eu fico com o Luan. E assim, já que vocês falaram do lance do Tevez, né, no final de semana, com o Rojas, tá rolando uma imagem que é o Galhardo, ele chega, mete a mão assim, por trás no ombro do Rojas, dá uns 2 tapas no peito, fala assim, vai mais duro? Caramba! Não é um caramba, né? Mas assim... Não, ele fala, pega o tornozelo dele. Não para literal, né? Mas enfim, quase que literal. Isso, assim, vai mais duro, caramba, e me dá um tapaço no peito do Rojas, que aí aprendeu, né? Se alguém do Palmeiras, se o Rony passar varado, toma cuidado. Sobre isso, o Ayala, que foi um ótimo zagueiro paraguaio e também do River, ele falou que o zagueiro não pode ser tão bonzinho, ainda mais num esquema que você tem a marcação um pouquinho mais alta, um time mais exposto. Ele falou, o zagueiro não pode ser bonzinho. Né? Você já viu um zagueiro paraguaio bonzinho? Eu tô pra ver. O Gamarra, que era o melhor deles e não fazia falta, né? Mas mesmo assim era um espetáculo de zagueiro, né? Os paraguaios gostam também, viu? Então 2-1, o Luan venceu na primeira, e aquilo que eu falei mais cedo, né, dos jogos no ano, a dupla Luan e Gustavo Gomes só perdeu um jogo, e foi o confronto contra o Internacional, não tem tanto tempo, é verdade. Inclusive a gente mostrou na tela da TNT o confronto válido pelo Brasileirão. Vamos pro próximo confronto. Só para chamar a atenção, que nesse jogo, no fim do jogo, o Yuri Alberto bota na frente do Luan, o Luan tava de calça jeans, não se aguentava mais em pé também, no segundo gol do Internacional, apenas para lembrar, apenas para fazer a referência. Beleza. Bom, vamos aqui então para a quarta zaga, e aí, imaginando que o Pinola vai ser esse quarto zagueiro contra o Gustavo Gomes. Pretzel. Muita experiência do Pinola, eu gosto desse zagueiro, né? 37 anos, fazer uma partida impecável contra o Flamengo, até errar num bote no Gabriel Barbosa, lá na decisão da Libertadores ano passado. Mas eu ainda acho que ele é um cara vencedor, né? Jogava muito no Rosário Central e manteve a média no River. Só que hoje, pelo lado esquerdo, talvez o Gustavo Gomes seja o melhor lateral canhoto da América do Sul no nosso futebol aqui. Então eu fico com o Gustavo Gomes. Gustavo Gomes ganhando um voto, Mauro Betti. Eu vou de Gomes também, seja o Paulo Dias, que pode ser, ou seja o Pinola, enfim, essa dúvida. Eu diria que deve ser o Gomes. É que chega a informação aqui, eu preciso dar uma checadinha, assim, tô parecendo, infelizmente, informações ruins, assim, me deu uma perdida aqui. Mas eu fico com o Gomes. Gomes ganhando o segundo voto, entrando no miolo de zaga com o Luan, Vitor Sérgio Rodrigues. É muito bom zagueiro, é muito seguro também o Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes vive uma fase espetacular, né? Não tem nem disputa. O Pinola perdeu a vaga, hoje a gente não sabe nem se ele é, por méritos, titular ou não, e o Gustavo Gomes é impressionante. Então, assim, como diria o nosso amigo Bruno Formiga, isso aí é poupa-tempo. Então, beleza. Então, Gomes vai lá. O Angeleri, né, que é um lateral também, está fora do jogo, né? Poderia jogar na lateral esquerda. Então, a gente coloca aqui o Casco nessa possibilidade da lateral. E aí eu vou começar com o Vitor Sérgio Rodrigues, esse voto na lateral esquerda. Casco pelo River Plate e Vinha do Palmeiras. 2-2 até aqui, VSR. O Casco tem tido... o Casco não é um lateral que eu já não gosto tanto na fase ofensiva, gosto na fase defensiva. E o Vinha, para mim, um cara que tem sido completo, um cara que tem... Na fase complicada do Palmeiras, na fase que o Palmeiras não conseguia criar nada, era a principal válvula do time, e depois com o Abel, com o time crescendo, ele continua sendo muito importante. Então, para mim, também, muita coisa ao Vinha. Vinha ganhando o primeiro voto, Mauro Betti, contra o Casco, o duelo. Até porque o Casco volta, como destacou o VSR, de contusão, enfim, se foi ele, se não foi eventualmente de novo o Pinola, que não fez um grande jogo como lateral contra o Boca, mas ao mesmo tempo liberou o outro lado, Montiel, seja quem for, eu voto no Vinha também, que já esteve melhor, mas é o Vinha, e para jogos como esse, não tem a dúvida, Vinha.
Eu assim, fiquei muito surpreso quando vi os primeiros jogos do Vinha com a camisa do Palmeiras. Perdi esse encanto que ele gerou. Assim, eu fiquei encantado. Falei, pô, que contratação. Mas ainda é um bom jogador, Pretzel. Ganhou os 2 votos aqui. O Casco é o que o Mauro escreveu também no blog dele, que bate que nem um cavalo, né? Mas, não escreveu, mas assim, outra coisa. Mas... Viu? Casco ou Vinha? O Casco é um lateral técnico, canhoto técnico, e o Vinha eu acho que é mais competitivo. O Vinha tem jogado mais até, mais em presenças também. Eu vou ficar nesse momento com o Vinha respeitando a trajetória do Casco. Beleza, agora a gente vai para o meio de campo, onde o River Plate tem uma força gigantesca, o Palmeiras tem uma garotada. O primeiro confronto aqui é entre um duelo de gerações, né? Enzo Pérez e Danilo. Começando com você, Mauro Betti. Pô, sacanagem. O Enzo Pérez é jogador de Copa do Mundo, volta à equipe no lugar do Pôncio, que é bom jogador, mas o Enzo Pérez é melhor, faz o início da construção do River Plate. O Danilo tem muito potencial, né? Mas o Enzo Pérez leva o duelo, mas leva até pelo funcionamento, entrosamento, mas o Danilo me parece preparado para muitas coisas importantes pela frente. Hoje, para até eventualmente, torço cá entre nós, né? Não precisa nem ser cá entre nós, para que o Danilo seja melhor do que o Enzo Pérez, mas o Enzo Pérez não tem nem como começar a comparar, né? E assim, para fazer o que ele faz, a energia que ele tem para jogar, eu sou um fanzaço do Enzo Pérez, sem indução de voto aqui, viu, Pretzel? É só um relato de alguém que gosta muito do futebol eu acho que o Danilo é muito promissor, e o Enzo Pérez, mas assim, eu fico encantado quando eu vejo o Enzo Pérez. É pra mim? Ué. Ah, tá. Não, é que tu falou sem indução de voto, nessa parada não precisa de indução. Viu? Nessa parada acho que nem precisa de indução. O Enzo Pérez foi expulso agora no sábado, né? Tava fazendo um partidaço, aí deu uma entrada violenta num jogador que eu não lembro agora, e acabou sendo expulso, e equilibrou o jogo, né? O Boca estava praticamente nocauteado, e aí com a expulsão do Enzo Pérez, o Boca vai lá e empata a partida. Mas eu acho que nesse duelo de gerações é o que o Mauro falou também. O Pérez é um jogador afirmadíssimo e ainda um grande jogador, Enzo Pérez. Vai completar 34 anos, né? Vai completar 35 em fevereiro o Enzo Pérez. VSR Pérez contra Danilo. Danilo vem bem, mas o Pérez, que estava com Covid, é o termômetro do meio campo do River, é o que pressiona, é o que faz saída, é o que manda subir o ritmo, é o que diminui o ritmo. É um jogador espetacular. Um grande jogador mesmo, então assim, mesmo já sendo mais veterano, o meu voto é nele. E aí o duelo volta a ficar empatado 3-3, a gente segue no meio de campo, pode abrir Vitor Sérgio Rodrigues, o confronto vai ser entre o agora a gente tem confrontos de características um pouquinho diferentes, né? Mas temos que tentar encaixar aqui jogador por jogador, pensando numa das beiradas, compondo também o meio, De La Cruz e Gabriel Menino. Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que eu já vi mais do De La Cruz do que o Menino, também por uma questão de tempo em cima, tempo no profissional, mas acho que o momento aqui, o De La Cruz, eu já vi ele jogar melhor. Então, nos jogos recentes, acho que ele não tem aparecido tanto. Depois da saída do Palácios, por exemplo, eu imaginava que a gente veria um protagonismo maior do De La Cruz, acabou não acontecendo. Então vou votar no Gabriel Menino. Olha aí, um voto pro Gabriel Menino, Alexandre Pretzel. De La Cruz é irmão do Carlos Sanches, que tá machucado no Santos. E eu acho que ele é um cara que, olha, me surpreendeu até de uns 2 anos para cá. Então eu vou ficar com o De La Cruz nesse momento. Então tá 1-1, Mauro Betti vai definir essa. Eu quero o like da galera aqui, tá? A gente já ultrapassou os 3.000 likes. O nosso objetivo hoje é bater 5.000. Pegar o link aqui também e jogar pra galera acompanhar o programa. O que manda aqui o Royce. Ele fala assim: Luizinho, pede para as pessoas deixarem o like. Tem quase 10.000 pessoas vendo aqui o programa. É verdade, se metade deixar o like, a gente bate a nossa meta no programa de hoje. O Theo Pavan Moreira tá dizendo que é o Gabriel Menino. O Eliezer Machado dizendo que também é o Menino. O Felipe Eduardo tá votando no De La Cruz. Tá 1-1, Mauro Betti vai resolver. O filho do Felipe tá dizendo que é o De La Cruz. Mauro, você resolve, De La Cruz ou Menino? Os dois estariam no meu time fácil, né? Porque os dois são muito versáteis. Os dois fazem os companheiros jogarem, são muito solidários. O De La Cruz é impressionante. Até no jogo contra o Boca, quando o Galhardo fez a mexida para um 3-3-4 praticamente, né?
o De La Cruz virou volante, né, um pouquinho antes de sair. Ele joga pelo lado esquerdo, joga pelo lado direito. Hoje com o Nacho Fernandes ele deve voltar a jogar pela direita, joga aberto, joga apoiado, bate bem de fora da área. É um jogadorzaço, De La Cruz. É um dos caras que eu contrataria fácil para o meu time, como o Gabriel Menino também. Os dois seriam, até pela pouca idade que tem, muito facilmente jogadores da minha equipe, fácil. Mas eu acho que até pela experiência e por ser mais ofensivo, até não se pode cobrar até mais do Gabriel Menino, até como principal assistente do Palmeiras, 3 gols na temporada, enfim, Libertadores, é um jogadorzaço Gabriel Menino, mas eu fico com o De La Cruz também. Então, De La Cruz, né, o segundo meio-campista do River Plate, que entra aqui na nossa votação. O River Plate passa à frente, 4 para o River, 3 para o Palmeiras. Vamos continuar na disputa no meio de campo. Mauro Betti vai abrir essa daqui para a gente. O duelo entre o Nacho Fernandes e o Rafael Veiga. Mauro, vamos lá. De altíssimo nível, hoje o Veiga fundamental para impedir o Pérez de jogar, mais ou menos como fez o Boca sábado à noite. O Veiga vive o melhor momento da sua carreira, até não fez jogos recentes como todo time, não tão bem. O Nacho está voltando a jogar e entrou muito bem no segundo tempo na Bombonera, e fico com o Nacho, pela experiência, pela qualidade, pela versatilidade, pela dinâmica. Faz uma dupla de meio campo muito interessante com o De La Cruz. Eu fico com o Nacho. E me permita agora confirmando, infelizmente, a informação da história do Palmeiras, com 90 anos de... Quer dizer, completaria agora, dia 24 de janeiro, 90 anos de idade, o Brandãozinho. José Carlos Silveira Braga, morreu em Araraquara. É o jogador do Palmeiras, campeão paulista de 50 e o último remanescente da Copa Rio de 51. De fato, ele estava no elenco, mas ele não jogou na Copa Rio, né? Mas ele estava no elenco, campeão da Copa Rio de 51. Foi também campeão francês pelo Nice em 56, jogou na Espanha, tem uma história até mais conhecida fora do Brasil, na Espanha e no Brasil, na Espanha e na França, do que no Brasil, mas era o último remanescente da conquista da Copa Rio de 51, justamente hoje falece o Brandãozinho. Os respeitos à família desse jogador, que foi bem importante na história do Palmeiras, nessa grande conquista da Copa Rio. Nossos sentimentos aqui, uma notícia infeliz que o Mauro Betti confirma pra gente nessa manhã do dia 5 de janeiro de 2021. Um voto pro Nacho Fernandes lá na meia ofensiva. Vitor Sérgio Rodrigues. 2-0 para o Nacho, né? Acho que o Veiga vive um ótimo momento aí, começando a se firmando mesmo, algo que não tinha acontecido, mas o Nacho, mesmo voltando desse problema nas costas aí, o jogador ali da decisão ali, da capacidade de criar criativa mais próximo, na zona de definição do campo, né? Então, Nacho Fernandes para mim. 2-0, Pretzel, pro Nacho. 3-0. Inclusive, foi um pedido do Kudê. Foi o primeiro grande nome que o Kudê pediu, e segundo até informações, né, antes do Kudê sair, havia até uma promessa de que o Inter iria atrás do Fernandes para satisfazer o que o Eduardo Kudê tinha pedido, que foi o primeiro grande nome que ele pediu em janeiro de 2020. Mas por causa da pandemia e das questões das finanças, não foi possível contratar o Nacho Fernandes. Mas eu acho que ele é um jogador muito bom, apesar da boa fase do Veiga. Então vai abrindo vantagem o River Plate, agora tem 5-3, a gente vai entrar nos últimos 3 votos aqui nesse confronto direto entre River e Palmeiras. Vou abrir essa com o Vitor Sérgio Rodrigues, o Gustavo Scarpa enfrentando o Jorgito Carrascal, VSR. O Scarpa recuperou muito bem, né? Então era um jogador já tido. O Scarpa teve para ir para o Botafogo, né? No meio do Campeonato Brasileiro. Ele teve ali para ir para o Botafogo. Pra você ter uma ideia, como no Palmeiras de antes, né? Ninguém confiava mais no Scarpa. Entrou bem na lateral, na ponta, ajudando a construir, associando bem ali com o Vinha e com o Veiga por dentro. Mas o Carrascal tem sido um cara pelo menos mais decisivo, um cara de ir para cima, de ir por 1 contra 1, de gerar jogo, de forçar erro do adversário. Então eu voto no colombiano. Mais um voto aqui para meio-campista do River Plate. Pretzel, vamos contigo aqui para ver se dá empate, se o Mauro define ou se você define. E o Scarpa só não foi para o Botafogo por uma intervenção do presidente Maurício Gagliotti. Estava tudo acertado, inclusive com o Palmeiras pagando salário, liberado pelo Luxemburgo e pelo Anderson Barros. O presidente ficou sabendo, chamou os dois, deu uma enquadrada e ainda disse o seguinte: o Scarpa tem que jogar, o Scarpa tem que ser mais aproveitado. E aí começou a ser mais aproveitado no meio do ano passado.
Eu vou ficar com o Carrascal, apesar de gostar muito do Scarpa, mas ainda achar que o Scarpa está longe daquele cara que jogou muita bola no Fluminense, na minha opinião. Ô Mauro, eu fiquei muito surpreso, não é surpreso, mas assim, eu fiquei muito impressionado, é a melhor expressão, com que jogou o Carrascal no confronto contra o Nacional, e pensar que, você falou sobre isso, ele estava num time na Ucrânia, o Karpat Lviv, que ninguém nunca ouviu falar, verdade é essa, é um time que ninguém nunca ouviu falar, e de repente o malandro aparece aqui e arrebenta com a camisa do River Plate. Essas são as oportunidades de mercado que a gente não pode perder, estou falando como o futebol brasileiro todo. Claro. Tá 2-0 pro jogador do River. É bom de bola. Esse colombiano, mas aquela coisa, né? Colombiano é igual. Vou ser um golaço. Gosto de dar uma peiteada, mas se que bola ele tem, hein? Bola, muito. É uma das ótimas revelações dessa Libertadores. Espero que ele não seja candidato a craque da Libertadores, mas ter jogado muito. Jogou muito contra o Nacional, jogou muito contra o Boca. Tem essa varete de vir por dentro. Ele começa pela esquerda nesse 4-3-3 do Galhardo, mas ele tem muita habilidade, visão de jogo. Tem a pausa, que é muito legal, que eu gosto, de dar uma paradinha e tal, pega muito bem na bola. O primeiro dos 6 gols contra o Nacional em Montevideo foi lindíssimo. É um jogador muito interessante num grande momento. Para mim, hoje, não é o melhor, mas é o cara que melhor fase, mais desequilibrante do meio para frente do River Plate. Espero que queime a língua mais uma vez, evidentemente aqui como torcedor, mas é o cara que para mim vence um duelo que há 3 meses atrás não precisava nem começar a ter. Talvez até porque a gente não conhecesse o Carrascal. Mas mesmo assim a fase do Scarpa era péssima. Mas já com o Cebola, e por mérito do Scarpa, recondicionamento, inclusive como opção como lateral esquerdo, ou mesmo como ala pela esquerda, e hoje jogando e tendo que não deixar o Montiel jogar, o Scarpa voltou a ser um jogador muito importante. Ainda não nos melhores níveis do Palmeiras e sobretudo do Fluminense, mas um jogador muito importante. Mas pela fase do Carrascal. É bom, quem não viu jogar, assim, é o que o Mauro falou. Espero que não veja. Deixa claro, falar, se eu exagerar, eu morro de vontade de queimar a língua e quebrar a cara mais uma vez. Mas, né? Bola, moleque tem. E assim, eu acho que o Scarpa para esse tipo de jogo, que imaginando, né, não é um jogo, não deve ser um jogo tão aberto. O Scarpa tem um chute de fora da área, às vezes é uma solução para um jogo como esse, e ele voltou a chutar bem. O Gustavo Scarpa tinha um apelido no Fluminense de Chutavinho, né? Chutavinho, Scarpa, porque chutava de tudo quanto é lugar, e o Fred brincava, vai Chutavinho. E assim, ele realmente pega de fora e voltou a chutar bem, passa a ser uma alternativa. Ó, o que eu tenho para informar vocês é o seguinte, depois que passamos da zaga, só deu River Plate, tá? Enzo Pérez, De La Cruz, Nath Fernandes e Carrascal. Agora, temos um interessante duelo que vai ser aberto pelo Alexandre Pretzel entre Matias Soares e Rony. Ô, Pretzel, uma perguntinha. Você aperta aqui e habilita o microfone, é isso? Que coisa elegante. Isso. Eu gostei de ver, hein? Olha lá, mostra pra galera. Aqui, ó. É isso. Beleza, hein? Que espetáculo. O cara é um ciborgue. Vamos lá, Xandão. Pô, mas isso é tão básico no microfone, pelo amor de Deus. Não tem no meu, não tem na do Mauro, não tem na do VSR, só tem no teu, então não é básico. Pelo amor de Deus. É uma falta de coerência no programa que se estabelece de vez em quando. Também com a presença do meu amigo ilustre, né? Agora, entre Soares e Rony, essa é dura, né? Eu vou ficar assim, ó. O Rony melhorou muito com o Abel Ferreira. Muito. Eu vou dar um crédito ao trabalho atual, Rony. Um voto pro Rony. Vitor Sérgio Rodrigues. Então o Rony vai ganhar, porque eu não gosto do Matias Soares, não, cara. Acho que eu dou um azar danado com o Matias Soares. Embora eu tenha visto esse jogo que a gente fez aí do Nacional, ele tenha dado 3 assistências, né? Se eu não me engano. Ele deu 3 assistências nesse jogo. Mas eu não gosto do Matias Soares. O cara meio enrolado. Aí o Galhardo bota ele para jogar mais aberto. E aí acho que piora a situação dele. E o Rony vive, em especial na Libertadores, um momento muito bom. Então voto no Rony também. Como eu achei que eu seria o único voto no Rony. Então o Pretzel já votou, então já ganhou o Rony. Aliás, foram 3 assistências do Montiel e 3 assistências do Matias Soares nesse jogo. Matias Soares, Mauro Betti, 2-0 pro Rony, né? Que é aquela coisa que você falou do Scarpa, se fosse há 2 meses, talvez a mesma dinâmica valesse pro Rony.
Eu gosto muito do Soares, eu já acho um cara interessante, meio atrapalhado com a bola. Bom, daí o Rony também é, é uma válvula. Joga ele, joga o jovem Beltrán como jogou sábado. O River tem essa bola longa que eu gosto, das coisas que eu gosto da ideia de jogo do Galhardo, que não é só ficar com a bola, é também inverter a bola, inverte muito bem, e também fazer a ligação direta, chuveiro, lançar mesmo. Então, toda hora você vê o Rojas, o Dias, o Pérez, quase todo mundo lançando e buscando quase sempre esse lado direito, não só pelo Soares, mas pelo Montiel e hoje, provavelmente, também com o De La Cruz, que é um lado direito, uma trinca muito interessante, né? E quando o Montiel abre, o Soares vem por dentro, se associa ao Borré e faz jogadas muito interessantes. Eu votaria no Soares, mas vamos lá, né? Vamos tentar 3-0, vamos dar méritos para o Rony, méritos ou torcida mesmo para o Rony, pronto. Bom, e agora temos um outro bom duelo entre Luiz Adriano e o Borré lá no comando de ataque. O Borré que também fez, a gente está falando dos destaques individuais, ele fez 3 também contra o Nacional, né? 3 gols, não 3. Também não dá para todo mundo dar 3 assistências, né? Os caras dão 3 assistências cada um, ele foi lá e gravou. Isso não é hóquei, não, né? Exatamente. Porque tem assistência, dá assistência. O hóquei tem 2 assistências, né? Então conta 2 assistências. Bom duelo. Pode abrir, Mauro Betti? O Borré, centroavante, como diria um amigo meu, o Evandro, que ele precisa fazer minha parede aqui, faz muito bem parede, sabe sair da área, bom posicionamento de área, acho um jogador muito inteligente, é muito bom atacante, ajuda muito, com um time muito ajustado também, mas o Luiz Adriano faz coisas muito interessantes. Talvez o Luiz Adriano possa vir a ser até mais desequilibrante, mas o funcionamento coletivo dá mais chances para o Borré, tá? Eu acho um empate técnico muito bom. Mas eu votei muito no River, aqui eles não querem me encher mais o saco, porque vão me encher o saco o dia inteiro. Hoje espero que não encham o saco depois, provavelmente vão encher o saco depois. Então vai Luiz Adriano, pronto. Olha, eu não sei por que o Luiz Adriano, eu acho que é a questão física, ele ter ficado machucado em alguns momentos, ter demorado para engrenar no Palmeiras, mas assim, o Luiz Adriano, ele não está perto do topo entre os principais centroavantes do futebol brasileiro não, tá? Na minha concepção de jogo, Pretz, eu sou um fanzaço do futebol do Luiz Adriano. Faz pivô, abre jogo, se tiver que voltar atrás e botar outros companheiros em condições, ele faz também. É um duelo equilibrado por cima entre Borré, o Rafael Santos Borré e o Luiz Adriano. Eu concordo plenamente contigo e com o Mauro também. O Borré é importante para o River, mas acho que o Luiz Adriano é mais importante para o Palmeiras, né? Eu acho que o Luiz Adriano pode até ser o fator de desequilíbrio aí nesse mata-mata, porque, só para lembrar, né, o gol qualificado é muito forte, e uma bola aérea, de repente, o Luiz Adriano na zaga baixa do Paulo Dias e do Rojas, ou se o Pinola jogar de lateral também, pode acontecer, eu acho que pode ter uma vantagem, respeitando a qualidade do Borré, mas assim, ó, pensando nos confrontos de 180 minutos, e no que cada jogador pode decidir, eu vou ficar nesse momento com o Luiz Adriano. Beleza, então volta aí pro atacante do Palmeiras, 2-0, Vitor Sérgio Rodrigues. O gol que ele faz, por exemplo, na semifinal contra o América, né? Chapada de fora, aquela coisa do atacante inteligente, que é como eu classifico o Luiz Adriano. Ele faz gol, sabe jogar e, melhor de tudo, é inteligente. A bola vem, ele é sagaz, Vitor Sérgio Rodrigues. Tá aí, sagaz é uma palavra que eu não ouvi há muito tempo. Cara, o Luiz Adriano vem com problemas físicos, quando joga muito bem. O Borré não vinha numa grande fase, mas engrenou nessa reta final para meio que, não vou dizer desespero, mas para preocupação de quem é palmeirense. Assim, acho que é um confronto niveladíssimo, provavelmente o confronto mais nivelado da estafeta de hoje. Talvez os 2 extremos, né? Os 2 mais nivelados para mim, talvez tenha sido no gol e no 9. Eu tenho muita dificuldade de votar. Por ele estar vindo sem problemas físicos, eu vou votar no Borré. Mas o Luiz Adriano é muito diferenciado no que ele faz e é outro que segurou a bronca quando o Palmeiras não conseguia construir uma jogada no campo de ataque, o que o Luiz Adriano fazia naquela época ali, meu Deus do céu. Bom, levou a melhor então no confronto do 11 contra 11 aqui o River Plate, 6-5, mas a seleção fica com Armani, Montiel, Luan, Gomes e Vinha, Enzo Pérez, De La Cruz, Nátio Fernandes e Carrascal, Rony e Luiz Adriano. Esse é o 11 ideal montado aqui por Mauro Betti, Alexandre Pretzel, Vitor Sérgio Rodrigues
e a galera que também palpitou aqui com a gente.